Vamos lá, gente. Mais dois assuntos que eu vou falar de maneira rápida, tá? Lembrando, baixe o material, matéria extensa hoje. No material tá tudo lá, explicado bonitinho, tá? Então dá uma lida, vê o vídeo. Se tiver dúvida depois me pergunta e vamos trocando essa ideia, tá bom? Neste último vídeo nós vamos falar rapidamente sobre os crimes previstos na Lei 8.137 de 1990. Ela traz aí duas vertentes de crimes, os crimes materiais e os crimes formais. Os crimes materiais, ele exigirá apenas a ocorrência do resultado concreto, ou seja, o crime ocorre quando o contribuinte suprime ou reduz tributo ou contribuição social e qualquer de seus acessórios mediante algum tipo de condutas, ou seja, ele vai lá e reduz o valor do tributo, da contribuição social ou de qualquer acessório, tá? Mediante a prática de algumas condutas. E quais são essas condutas? Ele omite informação, presta declaração falsa, frauda a fiscalização tributária, insere elementos inexatos, falsifica ou altera a nota fiscal, fatura, duplicata, elabora, distribui, fornece documento que sabia que não deveria, que sabia ou deveria saber ser falso, nega ou deixa de fornecer quando obrigatório nota fiscal ou documento equivalente, tá certo? Nestes casos, nesses tipos de conduta, esta lei classifica esses tipos de conduta como crimes materiais, certo? Que se exige apenas a ocorrência do resultado concreto. O crime ocorre quando é suprimido ou reduzido o tributo, contribuição social ou qualquer de seus acessórios. Uma outra vertente são os crimes formais. Nos crimes formais, gente, já não se importa o resultado concreto da ação, tá? Pois a mera conduta criminosa já configura o crime, pouco importando o resultado. Então, aqui, nos crimes formais, não importa se de fato reduzir o tributo, a contribuição social ou qualquer de seus acessórios, como nos crimes materiais. Lá, o crime só é caracterizado se essa situação ocorrer, se ocorrer a redução do tributo, da contribuição social, de qualquer de seus acessórios. Nos crimes materiais, pouco importa esse resultado. A mera conduta criminosa já configura o crime, tá certo? E isso ocorre quando o contribuinte ele faz declaração falsa ou omite declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou emprega outra fraude para eximir-se total ou parcialmente de pagamento de tributo, deixa de recolher no prazo o valor de tributo ou de contribuição social, exige, paga ou recebe para si ou para o contribuinte beneficiário qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida do imposto, deixa de aplicar ou aplica em desacordo com o estatuído incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas, utiliza ou divulga programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. Gente, eu só li por cima esses tipos de condutas. No nosso material está especificado, tá, gente? O que a gente tem que entender aqui da Lei 8.137/90 é, primeiro, que ela existe. São crimes contra a ordem tributária econômica. Existem duas vertentes: os crimes materiais, que exige a ocorrência do resultado concreto. Então, ela exige que a conduta praticada pelo contribuinte gere a redução de um tributo, ou a redução de uma contribuição social, ou a redução de qualquer obrigação acessória, tá? Então, descreve essas possibilidades, essas condutas. Já os crimes formais, ela não está ligando para o resultado concreto. Somente a prática, a mera conduta criminosa já configura o crime, tá? Daí as condutas vocês leiam lá no material, que está descrito, está bem tranquilo também, tá bom? E um último assunto aí que nós
vamos adentrar é a evasão fiscal e a elisão fiscal. Importante, essas duas formas fiscais aí previstas, elas não implicam em conduta ilícita do contribuinte. Ela é uma conduta que não é contrária à lei, tá certo? E elas são praticadas previamente ao fato gerador do imposto. Então vamos lá, evasão e elisão fiscal. Elas não são práticas ilícitas, elas não são contrárias à leis e elas se caracterizam por ser praticadas previamente antes da ocorrência do fato gerador do imposto. Tá certo? A evasão fiscal, gente, é quando o contribuinte ele deixa de praticar aquilo que é considerado como fato gerador do imposto, certo? Por exemplo, uma pessoa ela deixa de importar uma mercadoria para não pagar o imposto aduaneiro. Quando ela deixa de importar essa mercadoria, ela praticou uma evasão fiscal. Isso não é uma conduta ilícita. Ela falou: olha, o imposto aduaneiro é muito caro, eu não vou importar esta mercadoria. Então ela abstém-se de praticar um ato considerado como fato gerador do imposto. Então, no caso aqui, no exemplo que eu dei, ela deixa de importar uma mercadoria, certo? Com isso, ela não vai ter que pagar o imposto, porque ela deixou de importar essa mercadoria. Isso se chama evasão fiscal, certo? Já na elisão fiscal, o contribuinte ele faz um planejamento de modo a pagar menos imposto. Tem escritórios especializados nisso. Eles vão lá, analisam toda a cadeia tributária de uma empresa, por exemplo, e sugerem uma série de medidas a serem tomadas para que essa empresa ela pague menos imposto, tá bom? Então, na elisão fiscal é realizado um planejamento fiscal de maneira legal, permitida em lei, que gere a possibilidade do contribuinte pagar menos impostos. Show de bola, gente! Finish! Vou deixar lá alguns testes para vocês responderem, a matéria extensa. Lembrando, baixem os vídeos, assistam os vídeos, baixem o material em PDF, leiam se possível. Gente, na medida do possível. Eu sei que os tempos são difíceis, muita gente trabalha em casa, está em casa é difícil, tem pai, tem mãe, tem filho, tem marido, tem esposa. É difícil a gente conseguir um tempinho nosso para poder escutar pelo menos os áudios dos vídeos, das aulas, ou baixar o material e ler. Mas se esforcem, põe lá o foninho antes de dormir, escuta a aula, pega o material, baixa lá em PDF no celular, no tablet, no computador e lê, tá? É importante para vocês, gente. A gente está nos finalmente, vamos acabar o curso aí com a corda toda, tá bom? E outra coisa, os testes não são trabalhos. Os testes são atividades em sala de aula virtual. Eles se referem somente ao que nós estamos falando hoje, tá? Então não tem choro. Muito trabalho. Não. São 4 testes, 3, 2 no máximo, 4 no máximo. 3, 2, referente ao assunto que nós abordamos. Quem leu, quem assistiu o vídeo, quem leu o material, assistiu o vídeo, responde em 2 palitos, tá? Sem choradeira. É através dos testes que eu consigo verificar se vocês estão entendendo a matéria, verificar a assiduidade de vocês no que tange a assistir os vídeos, a baixar o material. Lembrando que eu não exijo a presença de todos durante o horário de aula, porque eu sei que é complicado por inúmeros fatores, mas eu quero que vocês façam os testes. Falou, gente? Um grande abraço e até a próxima.